Boker Tov, eu queria conversar com você um pouquinho sobre a festa de Yom Teruah, a festa das trombetas, também conhecida como Rosh Hashanah, embora sejam duas coisas completamente diferentes, né? Que vai começar agora, amanhã, sexta-feira, a partir do pôr do sol, né? Dia 18 de setembro de 2020, no primeiro dia do 7º mês judaico, né? Nós queremos lembrar você que nós vamos transmitir o serviço de Yom Teruah a partir das 19h30 na nossa página do Facebook, né? Que é Hilat Tzur Israel. Procura no Face e assiste com a gente, vai ser muito bom. Mas vamos falar sobre a festa, né? No judaísmo tradicional, a festa de Yom Teruah coincide, como eu já falei, com a festa de Rosh Hashanah, que é considerada a festa do Ano Novo Judaico. Por que acontece isso? Porque muitos judeus acreditam que o primeiro dia do 7º mês foi também a criação do mundo pelo Eterno. Apesar de essa informação não estar na Torá, ela está na tradição judaica. Mas muita gente, pelo fato dessa festa não estar de Rosh Hashanah, né, criação do mundo, Ano Novo, não estar na Torá, questiona a celebração da festa de Rosh Hashanah no dia de Yom Teruah, que esse sim nos é ordenado pela Torá. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso, tá? Vamos expor para você agora a festa de Yom Teruah nas escrituras, na Torá, ou o que a Torá fala sobre isso, né? E depois a gente vai falar sobre alguns costumes tradicionais, etc, etc. Foi o Eterno que determinou a celebração dessa festa. Olha só o que fala, né? Ela é chamada também o dia do toque do shofar ou o dia das trombetas. Ele falou o seguinte: e falou o Eterno, o Yud Revavê, a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, primeiro dia do mês, tereis descanso absoluto, memorial anunciado com o som do shofar e santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Eterno. Está lá em Vaikra, em Levítico 23, de 23 a 25. Está lá em Números também, 29:1, fala o seguinte: semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no primeiro dia do mês. Nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia de sonido de trombetas. É uma festa de louvor, agradecimento, recordando os vários livramentos concedidos pelo Eterno. E é por isso que o som do shofar, ele representa a invocação dos exércitos do Eterno, um chamado ao posicionamento e ao preparo dos homens para as batalhas, júbilo, regozijo pela vitória de Israel e a lembrança de que haverá um julgamento sobre todos os seres lá quando tudo se acabar. É muito interessante isso porque o Eterno, o princípio das festas, né, é o princípio da lembrança. Cada festa tem um tema, cada festa tem uma lembrança, cada festa tem um sentido revelado para o Eterno. Mas a festa de Yom Teruah, ela é simplesmente, o Eterno fala assim: é o dia do toque do shofar, descanso, né? E oferecer sacrifício, né? Mas a gente lembra também dessa questão do juízo do Eterno. Por exemplo, lá em Sofonias 1, de 14 a 16, está escrito assim: o grande dia do Eterno está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz no dia do Eterno. Clamará ali o Todo-Poderoso, e será um dia de indignação, tribulação e angústia. Dia de alvoroço e assolação, dia de trevas e escuridão, nuvens e densas trevas. Dia do toque do shofar, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e as torres altas. Ora, se o toque do shofar anuncia a vinda do Eterno, para quem acredita em Yeshua, essa festa é de extrema importância, pois Yeshua vai voltar ao som do shofar. Está lá em Apocalipse, Revelações. Isso é,
O dia do eterno vai ser o dia do retorno de Yeshua. Porque se cremos que Yeshua morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem em Yeshua, Elohim nos tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com o chofar de Elohim. E os que morreram no Machia ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Olha que maravilha! E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Está lá em Tessalonicenses 4, 14 a 18. Olha que maravilha! Como nós que cremos em Yeshua, que cremos que ele já expiou nossos pecados, cremos que já estamos inscritos no livro da vida pelo mérito dele. O que nós temos que fazer em Yom Teruah? Nós temos que nos alegrar. Como o próprio Rav Shaul falava, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Olha só que coisa maravilhosa. É um dia para nós, é um dia de consolo. Para nós é um dia de agradecimento. Para nós é um dia de alegria. É um dia de profunda gratidão ao Eterno pela sua salvação. E é um dia de profunda expectativa alegre expectativa. Pelo dia em que Yeshua vai voltar, Mashiach vai voltar. E é um dia que nós temos que consolar uns aos outros, porque nós seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. A vinda do Olam Rabá, a vinda do reinado de Mashiach, é o que nós vamos celebrar. Essa é a principal celebração de Yom Teruah para aquele que acredita que Mashiach já veio como Ben Yosef, o servo sofredor, Mashiach Ben Yosef, para morrer e expiar nossos pecados, como está tão bem claro lá em Daniel. E que ele vai voltar como Mashiach Ben David, o rei vitorioso, para reinar na terra, para estabelecer um reinado de paz, um reinado de alegria, um reinado em que toda lágrima será enxuta dos nossos olhos. Então vamos nos celebrar, vamos nos alegrar em Yom Teruah, com essa promessa que nós sabemos que é verdadeira, que nós sabemos com certeza que vai acontecer. É um dia de expectativa. Tá? Então, eu creio que assim, muita alegria nesse dia, muita gratidão ao Eterno. E esse vai ser o tema do nosso serviço de Yom Teruah. Celebrar a salvação que já veio, celebrar a vinda, a volta daquele que já veio e que vai vir como Mashiach Ben David, né? Então, como a gente celebra essa festa, né? Essa festa ordenada pelo Eterno, ela tem 3 fatores: descansar, tocar trombeta, sacrificar. Lá na Torá. Sacrifícios, nós sabemos que, como não existe mais o templo, como já foi feito o sacrifício definitivo de Yeshua por nós não temos mais que sacrificar. Só orar agradecendo tudo isso. Mas eu queria entrar mais detalhadamente no sentido da festa, que o Eterno não nos dá exatamente, mas ele nos fala que é dia de tocar o shofar. E aí eu fiz uma busca nas escrituras, né? Onde existe a palavra trombeta, né? E eu descobri que você pode classificar em 4 momentos em que a trombeta é tocada. Louvor ao Eterno pela sua vitória sobre nós e sobre os nossos inimigos. O que mostra realmente que é uma festa de gratidão e reconhecimento de quem é o Eterno e dos feitos dele na nossa vida. Salmo 153 fala: louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa. 2 Crônicas 20, 28. E vieram a Jerusalém com saltérios, harpas e trombetas para a casa do Senhor. 2 Crônicas 15, 14. Juraram ao Senhor em alta voz com júbilo e com trombetas e buzinas. Salmo 47, 5. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta.
2 Samuel 6,15, assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e som de trombetas. 1 Crônicas 13,8, e Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cântico, harpa, saltério, tamborim, símbolo e com trombetas. Tem muitos outros versículos, mas eu estou citando assim apenas alguns para não ficar também entediante para você. Segunda ocasião, como aviso, chamado para batalha e posicionamento com o Eterno. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? 1 Coríntios 14, 8. Vamos voltar lá atrás. Então, no 7º mês, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Está lá em Levítico 25, 9. E esse versículo é uma das razões pelas quais o 7º mês também é considerado como ano novo, porque o jubileu começava não no 1º mês, mas no 7º mês, o ano do jubileu. E eu vou fazer um estudo depois com vocês sobre o jubileu, que é muito interessante. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Joel 2,15. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Ezequiel 33,3. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta. Mas dizem, não escutaremos. Jeremias 6,17. Faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais, Números 10, 2. Se aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça, Ezequiel 33, 4. Mas a trombeta também funciona como clamor ao Eterno por livramento. Então Judá olhou, e eis que tinham que pelejar por diante e por trás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram trombetas. 2 Crônicas 13, 14. Tocai a buzina em Gibeá, e a trombeta em Ramá. Gritai altamente em Bet-Avém, e depois de ti, ó Benjamim. Oséias 5, 8. Clamando ao Eterno por misericórdia, por força, por vitória na batalha. E o 4º sentido do soar da trombeta é o anúncio do juízo do Eterno e do fim de todas as coisas. Apocalipse tem várias menções às trombetas, né? E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Apocalipse 8, 6. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas trombetas. Apocalipse 8, 2. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Yeshua ressuscitarão primeiro. Texto já citado de Tessalonicenses 4,16. Interessante, né? E lá em Amós, a gente encontra isso no Tanar também, com esse sentido de juízo. Tocar-se-á a trombeta na cidade, o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade que o Senhor o tenha, sem que o Senhor o tenha feito? Amós 3, 6. Então, esses são os sentidos do toque da trombeta. Chamado a atenção ao povo que se prepare para a batalha ou que avance. Júbilo e alegria. Clamor ao Eterno, chamando a atenção do Eterno para nós. E o juízo do Eterno. São as 4 consciências que nós devemos ter, são os 4 sentidos para essa palavra e para essa festa. Lembrando que nós, que sabemos que já somos salvos em Yeshua, que já temos nosso nome escrito no livro da vida e que nossos pecados já foram expiados por ele, temos que nos alegrar, celebrar e nos consolar com essa certeza. Mas como nós vamos celebrar, né, nós daquele lado de Sur Israel, como nós vamos celebrar Rosh Hashanah ou Yom Teruah? Nós vamos fazer o nosso serviço de Avit, né, à noitinha, e Shaharit,
no dia seguinte pela manhã. O serviço vai ser transmitido pela internet, como eu já falei, né? E você é nosso convidado para participar conosco. A gente vai fazer um serviço bem compacto, para que você possa assistir ao serviço e depois celebrar, né? Com comidas, com festa na sua casa, agradecendo o Eterno pela salvação maravilhosa que Ele nos deu. Segunda maneira de celebrar, o clamor, que é o toque do chofar. Nós teremos o toque do chofar, o Jair, né? Todo ano, há 14 anos, porque nós estamos celebrando também o início dos nossos trabalhos há 14 anos atrás, que foi exatamente no dia de Yom Teruah. A gente começou com Yom Teruah há 14 anos atrás. E é interessante, né? Há 14 anos atrás, Jair e eu e as nossas famílias iniciamos esse trabalho. E agora, 14 anos depois, Jair, eu e as nossas famílias, junto com todos vocês, vamos celebrar esse Yom Teruah. O Eterno é maravilhoso, né? É o Shehereyano, que nos manteve em vida e nos fez chegar até essa época festiva. Então, para nós, é uma ocasião assim duplamente feliz. Porque nós podemos celebrar a salvação do Eterno, a promessa de que Yeshua voltará para estabelecer o seu reinado. E celebrar 14 anos, 2 vezes 7, né, do início do nosso trabalho. Mas então Jair vai tocar o shofar e você, na sua casa, vai ouvir o toque. E ouvindo o toque do shofar, você também vai clamar, você também vai fazer alarido. Se você quiser tocar trombeta, se você quiser gritar, se você quiser clamar o Eterno, agradecendo, pedindo a vitória, enfim, pedindo que Ele te mostre, te oriente, te mostrando quando avançar. Esse é o sentido de Yom Teruah e é isso que você vai fazer junto conosco. Ouvir o toque do shofar, né? Que, aliás, nós estamos ouvindo todo dia durante esse mês de Elul, para despertar as nossas almas, para que o Eterno está conosco, para que nós temos uma responsabilidade diante dele de santidade, de perdoar e sermos perdoados. E lembrando, quem quiser o questionário de autoavaliação para o mês de Elul, só entrar em contato com a gente. Manda uma mensagem pelo Face, pelo Instagram, pelo WhatsApp, que a gente manda esse questionário que vai ajudar você a fazer uma autoavaliação. Porque a partir agora de Yom Teruah, entram os chamados 10 dias temíveis. Porque a autoavaliação e a autopurificação, né, que é claro vem do Eterno, porque nós sozinhos não fazemos nada, ela vai num crescendo. O mês de Elul, agora vem o toque do shofar, Yom Teruah, e agora vem os 10 dias temíveis entre Yom Teruah e Yom Kippur, em que nós devemos acentuar em nós essa revisão de vida para o ano passado ou para todo o passado, para que nós possamos nos reconciliar com o Eterno, nos reconciliar com o nosso próximo. Então vamos lá. Tocamos a trombeta, né? Clamamos ao Eterno, elevamos nossa voz, fazemos Ele ouvir o som da nossa voz. Agradecendo, pedindo a vitória, orientação, pedindo que Ele nos ordene que avance, que nós estejamos atentos ao inimigo. E aí depois disso vem a refeição festiva. É uma refeição muito alegre. É o costume a gente fazer essa refeição festiva em Yom Teruah, né? É costume nós nos vestimos de branco, simbolizando a pureza a qual nós almejamos, a santidade a qual nós almejamos. E que é a época de trabalharmos para isso. Então nós fazemos a refeição festiva, né? Com alimentos simbólicos. Gente, o judaísmo, ele é cheio de simbolismos. E é muito interessante porque o nosso subconsciente, ele trabalha muito com símbolos. Então esse simbolismo eterno que nos conhece a nossa programação, ele sabe que esse simbolismo, ele nos capacita a colocar profundamente dentro de nós. Ele sabe os métodos. O Eterno constantemente fala: eu sou o Senhor dos tempos e dos processos. Ele sabe os métodos necessários. Então as festas todas são carregadas de simbolismo. E o que acontece nas festas também, pela tradição judaica, é carregada de simbolismos. Os chamados atos proféticos que fixam na nossa mente
que nos ajudam a nos lembrar, que nos ajudam a interiorizar aquilo que o Eterno quer nos mostrar através das festas e nas suas palavras. Então, o que acontece? A gente faz o Kiddush, como no Shabat, né? Abençoando a ralá, o suco, o vinho, imergindo a maçã no mel, comendo e depois abençoando os demais alimentos. Muitas pessoas usam a keará, né? Aquele prato com os vários alimentos simbólicos, como em Pessah, né? Os vários alimentos simbólicos de Rosh Hashanah, e a gente vai falar só um pouquinho sobre isso, né? Bom, uma das características mais marcantes da festa de Yom Teruah é ingerir alimentos doces, né? Até o suco de uva ou vinho, ele deve ser doce, tá? E a bênção, molha-se um pedaço de ralá no mel ou no açúcar e pede ao Eterno que adoce a nossa vida. Nós, que cremos que Yeshua é Mashiach, vamos nos lembrar e lembrar em voz alta ao Eterno que Yeshua já pagou pelos nossos pecados e adoçou todo o julgamento do Eterno em relação a nós, pagando por nós, tirando de sobre nós toda e qualquer culpa pelos nossos pecados, né? As halot, durante essa festividade, nos dias entre Yom Teruah e Kippur, elas são diferentes, elas são redondas. A gente já falou sobre isso no Instagram, né? E eu quero só lembrar vocês, elas são redondas ou em espiral. Por quê? Simbolizando o ciclo da vida. Daqui a pouco nós vamos recomeçar o ciclo da Torá, né? Nós chegamos lá em Devarim, voltamos lá em Bereshit. Chegamos em Deuteronômio, voltamos em Gênesis. Existe um constante ciclo, um constante recomeçar. E por que alguns, às vezes, em espiral? Porque a cada recomeço, né, o ideal é que nós estejamos um pouco mais elevados, um pouco mais perto do Eterno. Mas existe um outro simbolismo também. A ralá redonda, em forma de coroa, ela nos lembra a realeza do Eterno, que é o tema mais importante dessa data, né? Nos lembra o maná também, principalmente quando ela é molhada no mel, nos lembra o sustento do Eterno. Porque o maná, ele tinha o gosto de quê? Massa frita com mel, tá lá em Êxodo 16:31, né? E a própria palavra mel em hebraico, ela transmite a esperança na misericórdia divina, pois a gematria, o valor numérico da palavra dvash, mel, é o mesmo valor numérico de Av Harahaman, Pai misericordioso. Olha que coisa linda, né? Então o mel, ele simboliza a nossa gratidão pela misericórdia do Eterno e pela doçura na qual se transforma a nossa vida, se a gente o segue, se a gente vive com ele, né? E aí tem a maçã no mel. E a maçã representa o nosso povo. Nos textos sagrados, muitas vezes, Israel é comparado à maçã perfumada. E a maçã também, muitas vezes, ela representa a Torá, né? Muitas vezes, nos textos rabínicos, né, o campo de maçãs sagradas é usado para descrever a manifestação do Eterno. Lembrando que nada na Torá diz que foi a maçã que Adão e Eva comeram. Não, fala que foi um fruto, não fala que foi a maçã. Então, qual é a tradição da refeição, né? Alguns alimentos são usados tradicionalmente em Yom Teruah, né? A tâmara, tamar, rúbia, feijão de corda, carti, o alho poró, silká, a selga, cará, a abóbora, rimon, a romã, tapur, maçã, gezer, cenouras, queruv, repolho, dag, peixe. Todos eles atos proféticos relacionados ao seu nome ou à sua imagem, à sua forma. Por exemplo, feijão de corda tem o mesmo nome de aumentar. O peixe, por que a gente come o peixe em geral com a cabeça? Porque nós pedimos ao Eterno que multiplique o nosso povo, multiplique a nossa vida, multiplique nossos bens. E o peixe, em geral, o olho dele não fecha, nenhum peixe tem pálpebra. Então, a gente relembra que os olhos do Eterno estão constantemente sobre nós e pede ao Eterno que isso aconteça também. A romã, ela nos lembra a santidade, o pedido ao Eterno que ele opere santidade em nós, porque a romã tem 613 carocinhos
assim como há 613 mitzvot, 613 mandamentos na Torá. Tudo muito simbólico, gente, tá? Os outros alimentos, vários deles têm o mesmo sentido. Afastar. Olha só. Tâmara. Tamar tem o mesmo radical de exterminar. Tam. Pedindo que todos os nossos inimigos sejam exterminados. Lembrando que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestades, contra os seres espirituais do mal. Aquele que crê que o seu próximo é seu inimigo está totalmente equivocado e é um idólatra. Porque, na verdade, se você ama o Eterno, tudo que o Eterno permite acontecer na sua vida vem dele. Então você está colocando o seu inimigo no lugar do Eterno. A gente precisa se lembrar sempre disso. Eu preciso me lembrar disso sempre. Amar os nossos inimigos reconhecendo que, na verdade, a oposição que eles nos fazem não vem deles. Eles são apenas veículos disso. E nos colocar debaixo da cobertura e da proteção do Eterno. Tá? Então, tam, exterminar. Olha só que coisa interessante, né? Alho poró é karti. Em hebraico, karat, que é da mesma raiz, significa também eliminar. As cenouras, né, tsimes, um prato muito típico, que são as cenouras cozidas e depois refogadas no mel, né? Por que é colocado? Pela forma delas, as rodelinhas de cenoura lembram moedas. A prosperidade que a gente pede ao Eterno. A selga, silcar, é a mesma raiz de silek, afastar. Então nós pedimos que sejam afastados os que querem nosso mal também. Então, abóbora, né? É muito comum usar o doce de abóbora, o pirê de abóbora como um prato de Yom Teruah, né? Porque a palavra cará, ela significa também anular. Então, que sejam anulados os nossos pecados na nossa vida. E assim por diante, tem vários outros alimentos, né? E por último, sempre existe na refeição de Yom Teruah, Rosh Hashanah, uma cabeça, né? No caso, a gente costuma fazer aqui um peixe assado inteiro com a cabeça. Por quê? Lembrando ao Eterno da promessa dele, né? Que foi agora na última paraxá, de nos colocar por cabeça e não por cauda, na penúltima paraxá. Então, lembrando a simbologia da refeição, tá? Tâmaras, exterminar o mal os inimigos. Alho poró, exterminar o mal os inimigos. Feijão de corda, aumentar, crescer. A selga, afastar o mal. Abóbora, anular os nossos pecados, a nossa culpa. Romã, as 613 sementes, né? Para que possamos cumprir com as mitzvot. O peixe, que nós possamos ter abundância, nos multiplicar como peixe, que os olhos do Eterno estejam sempre abertos sobre nós, né? A cabeça de peixe, ou de carneiro, ou de outro animal, caché, que sejamos postos por cabeça e não por cauda, né? Eu, como sou vegetariana, já vou botar uma cabeça de couve-flor. A maçã, lembrando o povo de Israel e a Torá, e a cenoura, lembrando a prosperidade, o mel, a esperança na misericórdia divina, né? E a ralá redonda ou em espiral, representando o ciclo da vida e a eternidade, lembrando o maná e a realeza do Eterno. Nessa refeição são dadas bênçãos, né? E essas bênçãos, elas estão por escrito no texto que a gente colocou para vocês de Yom Teruah, da celebração da festa, tá? Então tem a bênção do pão, a bênção do vinho, a bênção das frutas e a bênção geral dos alimentos, né? Então eu vou ler rapidamente para você essas bênçãos. A gente já está chegando em meia hora, eu queria manter meia hora. Então, antes de começar a refeição, a bênção do pão. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que faz sair o pão da terra. São bênçãos lindas. A bênção do vinho e do suco de uva. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que crias o fruto da vinha. Bênção das frutas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri haetz ou borei pri hadamá, dependendo da fruta. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que crias o fruto da árvore ou da terra, para as mais baixas, tá? Que não dão em árvore.
Bênção sobre outros alimentos e bebidas em geral. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nihya bidvaro. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que tudo vem a existir por teu verbo. E depois você consulta lá na nossa página, porque a gente colocou as compras, a gente colocou a receita da ralá redonda, uma receita assim maravilhosa, que ela sai assim muito perfeita. A gente colocou links para várias receitas, vários cardápios da festa, enfim, tudo para você preparar a sua festa. Tudo para você preparar, tá? E eu quero agradecer aqui as pessoas que têm nos ajudado, nos orientando na bibliografia, em especial ao Rosh Tzadok Ben-Derer, que assim, eu não me canso de falar o quanto ele tem sido bênção na vida de todos nós, com a sua obra séria, centrada. Ele, para mim, é o maior historiador brasileiro do primeiro século, principalmente do judaísmo de Yeshua, né? Assim, com pesquisas sérias, profundas, centradas, objetivas, e tem sido assim uma bênção para a nossa congregação, uma bênção para as nossas vidas. Eu quero agradecer também CJB, Rabad, né, de onde a gente tem tirado muitos ensinamentos práticos em relação a questões de tradição, né, de costumes judaicos. Lembrando a vocês sempre que tudo precisa ser coado e filtrado à luz da Torá. E lembrando que, como mandamento, lá em Deuteronômio Devarim 13, 1, está escrito: não acrescenteis nada, nem tirareis nada aos mandamentos dessa Torá. A tradição é linda, ela é lúdica, ela é colorida, ela é maravilhosa, ela é boa, mas ela nunca, jamais, ela pode tomar o lugar central das Escrituras. Tanar e Brit Hadashah são o centro da nossa fé. Tanar e Brit Hadashah são o centro da nossa prática. Então não vamos desviar o nosso olhar para coisas periféricas, abrindo mão daquilo que é central, que é o amor, a verdade, a justiça. Em todas as festas vamos buscar o sentido, o espírito daquela festa. Em todos os mandamentos vamos buscar o espírito daqueles mandamentos, porque não adianta você cumprir com todo o mais se você não cumprir com amor, perdão, reconciliação, submissão aos mandamentos do Eterno e busca. Que você tenha um dia maravilhoso de Yom Teruah. Que você comemore de maneira que agrade o Eterno. Que você chegue diante do Eterno de coração limpo, em expectativa alegre e em profunda gratidão por todo o bem que Ele já te fez e principalmente porque Ele mesmo se manifestou na pessoa de Yeshua para morrer por você, para te garantir acesso ao Olam Rabá. Shalom.